Hoje você vai conhecer a maior rua da capital. São mais de 17 quilômetros de via que se transforma em avenida, depois volta a ser rua várias vezes. Ao todo, são nomes diferentes para o mesmo trajeto, são 9 nomes. Tudo começa... Será que começa na Eduardo Esprada? Mas pro lado de lá, é que vem Curitiba, né? Depois é Campo Largo, mas tem a Estrada Velha de Campo Largo, que é a mesma estrada. O caminho vai mudando de nome até chegar na famosa Avenida do Batel, aqui em Curitiba. Esse é o único caminho da cidade que mostra todos os estilos do curitibano, que vão desde o mais simples até o mais elegante. Nós vamos conhecer agora essa rua, na reportagem da Ellen Anacleto, Nilson Machado e Clemar Malman. Balanço Geral Curitiba. Quantas cidades cabem em uma só rua? Você que assiste o Balanço Geral hoje vai saber a história da maior rua de Curitiba. Você sabe qual é? Eu não sabia não, viu? Para contar essa história, a gente veio até a divisa com Campo Largo, aqui na região metropolitana da capital paranaense. Do meu lado, o Lago Passaúna, que se você não conhece, está perdendo tempo, precisa conhecer. É a partir daqui que começa a história da maior rua da capital paranaense. Mas o detalhe é que ela muda várias vezes de nome. E para entender um pouquinho da história de cada um desses nomes, a gente convidou o professor de História, Maurício Paz, que vai nos acompanhar. Professor, é a maior rua? Você sabe o nome, a origem de todos os nomezinhos, né? Olha, a gente sabe um pouquinho aí, né? A gente precisa de fôlego para esses 17 quilômetros. Então vamos juntos aí, vamos falando um pouquinho de cada um. Bora lá então, que são 17 quilômetros dessa rua que começa aqui, ó, na divisa com Campo Largo, e daqui a pouquinho você vai saber onde é que termina. Logo no início, a rua Eduardo Esprada esconde aquela forma simples de viver de séculos atrás. Caminhar por aqui é como reviver parte desse passado, guardado em casas antigas, marcadas pelo tempo e pelo vandalismo. Nas ruas cheias de curvas, onde antes passavam as comitivas de tropeiros com destino ao interior do país, carros dividem espaço no vai e vem da cidade que não para de crescer. O cenário verde não demora a dar lugar aos símbolos do progresso. As casinhas já vão ficando para trás. Diante de nós estão agora os portões altos dos condomínios de luxo instalados por aqui. Depois da rua Eduardo Esprada, a maior rua de Curitiba vira Nossa Senhora Aparecida. E você deve ter percebido muito bem que o trecho que a gente percorreu na Eduardo Esprada era muito sinuoso, cheio de curvas. Ele era muito antigo lá no começo, com casas mais antigas, e depois foi se modernizando com os condomínios de luxo. Mas o detalhe é essa rua sinuosa, né, professor? Por que esse trecho é tão sinuoso? Então, existe uma espécie de boato histórico a respeito disso, né? Dizem que a empreiteira, no início do século XX, quando passou a transformar essa estrada em uma rua, né, eles ganhavam a partir do quilômetro, do metro a ser construído. E que teria sido um jeitinho brasileiro, então, dessa empreiteira, já naquela época, né, de conseguir mais dinheiro dos cofres públicos, fazendo uma estrada sinuosa e, portanto, mais longa. Será que foi? Professor, eu vou te dizer que eu não desconfio de nada, eu não duvido de nada nesse país, muito menos naquela época, né? Então, mas provavelmente não nesse caso. Por quê? Porque já existia uma estrada ali que era, como a gente já disse, uma estrada rural, né? E as estradas rurais, elas têm como característica serem bastante sinuosas, né? Chegamos agora ao bairro do Batel. Pois é, a maior rua de Curitiba também passa por um dos bairros mais luxuosos da capital paranaense. O lugar, que hoje é conhecido pelo glamour, também foi parte importante da história da cidade. Olha, a gente já está em outro trecho daquela rua que começou na Eduardo Esprada. A gente já está na Bispo Dom José, que posteriormente vira Avenida do Batel. E essa rua tem uma história bem legal, né, professor? Batel é um nome que a gente não sabe bem por que começou, qual é a origem, e tem uma história também. Então, né, Batel está bem conectado à história. Batel era o nome que se dava às pequenas embarcações que faziam, né, o translado das pessoas das caravelas até a margem da praia. Conta a história, então, de um morador local, né, que ele construiu um batel com as suas próprias mãos. Quando ele trouxe esse barco em uma carroça por essa estrada, né, aconteceu um acidente, o barco teria caído da carroça e ele acabou abandonando o batel ali.
E o batel ficou abandonado muitos anos. E aí, como era um trecho da estrada, as pessoas começaram a se referir como o trecho da estrada perto do batel. Seguimos nossa viagem agora pelas ruas Benjamin Lins, Dr. Pedrosa e André de Barros. Em menos de 3 quilômetros, 3 nomes diferentes para o mesmo caminho. O cenário, enfeitado pela natureza, é o mesmo que expõe as desigualdades de quem não tem mais do que a própria rua para chamar de casa. Agora a gente está na Praça Rui Barbosa. A rua começa lá em Campo Largo, mas também chega aqui até o centro de Curitiba e passa daqui. A gente já está na rua André de Barros, que também foi um personagem importante para Curitiba, né, professor? Sim, um curitibano, né? E na verdade pouca gente sabe, mas ele foi padre. Na verdade é padre André de Barros, né? Ele foi provedor da Santa Casa, que está aqui logo atrás de nós. E durante 2 anos ele foi responsável por essa parte financeira da Santa Casa, né? É bem próximo à Praça Rui Barbosa que a Verônica começou a carreira de cabeleireira há mais de 25 anos. É também aqui que ela segue até hoje, acompanhando bem de perto toda a mudança desse lugar. Tinha muita coisa boa aqui, que salões era menos, né? O trânsito era menos, então era bem mais tranquilo que hoje, né? Ainda no centro de Curitiba, a gente chega à rua Nilo Cairo. Nilo Cairo, ela era justamente o início ou o final da cidade. Tanto que por ela a gente passa pelo terminal do Guadalupe, que era a antiga rodoviária de Curitiba. Ou seja, era um dos limites da cidade, né? Onde a cidade começava para quem vinha de fora. E hoje a gente pode ver que ela é praticamente para parte do centro de Curitiba. Na última virada de nome da maior rua da capital, temos um ambiente bem mais residencial. Estamos na Avenida Senador Souza Naves, no bairro Cristo Rei. A quase 17 quilômetros do nosso ponto de partida, conhecemos a Curitiba dos detalhes, que quase passam despercebidos. Curioso que dentro dessa praça nós temos aqui uma escultura, um painel, né, do Poti Lazarotto. É um dos que existe, dos inúmeros que existem na cidade, e às vezes eles ficam passando desapercebidos por nós, né? Isso é uma coisa interessante também, que a história treina o nosso olhar para que a gente possa olhar além dessa aparência. Às vezes a gente passa correndo, né, e não nota que existem cantos ou recantos lá que nos remetem à nossa memória e à nossa cultura.